Irmãos, o que eu tenho para compartilhar com vocês e para liberar sobre vocês neste dia, irmãos, é sobre uma visão, sobre algo que o Senhor compartilhou comigo. Então, agora eu estou fazendo este vídeo. Irmãos, até visões e direções, é isso que eu vivo com o Senhor, é esse, né, o relacionamento que eu tenho com Ele. E até isso tem uma hora certa de você compartilhar e liberar determinadas coisas. E eu não faço nada disso sem a autorização do Senhor. Então, neste dia, Ele me autorizou a liberar isso sobre vocês e a compartilhar isso com vocês. Mas eu também preciso dizer aqui, irmãos, que se este vídeo, né, isso aqui que eu estou falando através desse vídeo, é para quem é espiritual, irmãos. Porque as coisas do espírito não podem ser entendidas, não podem ser discernidas pela carne. Então, se você não é uma pessoa espiritual, se você não tem entendimento espiritual, não tem uma vida espiritual, então não assista esse vídeo, porque você não vai conseguir entender, você não vai conseguir compreender. Isso pode gerar coisas em você que não precisaria. Então entenda bem, este vídeo é para quem tem uma vida espiritual, para quem é espiritual, irmãos. E então, irmãos, há nenhum mês, não completou nenhum mês ainda, o Senhor me deu algumas visões. E a primeira visão que ele me deu, que não tem nem um mês ainda, completou essa visão, foi exatamente sobre um cenário de ataque, um cenário como de guerra mesmo. E nessa visão eu vi assim dois lugares distintos, dois lugares diferentes, né? Um de frente para o outro, era um céu como noturno, um céu, né, noite, e assim então tinha, né, um ataque, um bombardeio deste lugar para este lugar e vice-versa, né? E irmãos, não era um ataque simplesmente de um ataque de aviso ou algo assim. Era um ataque grande a ponto de destruição mesmo. Essa foi a primeira visão, né? Eu via, né? E no céu era tão grande esse ataque que eu via, né? É, como o céu era escuro, era um céu noturno, o como ficava claro, né? Por conta, né, desse ataque que vinha de um lado para o outro. E aí, alguns dias depois, o Senhor me deu outra visão. E essa visão ele me deu de um grande exército sendo levantado. E aí o Espírito Santo me trouxe à memória a passagem de Ezequiel 37, né? Que o Senhor leva ele em espírito e assim o usa para ele levantar, né? O povo de Israel, o povo de Deus. E o Senhor me deu essa visão também muito parecida com essa visão de Ezequiel. E eu via, né, o Senhor levantando um grande exército de pessoas ali sendo cheias do Espírito Santo, revestidas do Espírito Santo e todas de pé. E era um exército muito grande. Mas em contrapartida, depois ele me mostrava um outro exército. E esse outro exército era um exército, né, do Império das Trevas, um exército também muito grande que estava ali também se colocando de pé. E porque também neste dia, irmãos, que o Senhor, né, me permitiu compartilhar e liberar isso. Porque nessa madrugada o Senhor me acordou falando sobre a cidade de Teherã. Acho que é assim que se pronuncia, não sei, irmãos, acredito que seja assim que se pronuncia. E aí o Senhor, né, me inquietou nessa madrugada e me acordou falando dessa cidade, para eu gerar ali em espírito sobre isso. E aí depois, quando eu de fato acordei e eu fui pegar o meu celular, eu vi algumas postagens falando, né, da questão de evacuação dessa cidade, enfim. Então, irmãos, a visão, ela não nos exaltece, irmãos. A visão, ela nos abate, assim como Daniel falava, e eu entendo Daniel, porque essa é uma das formas que o Senhor fala comigo, uma das formas que eu me movo, que o Senhor fala também comigo é em visões. E as visões, irmãos, não é algo simples, não é algo comum. Ela vem com um peso espiritual. E aí o Senhor, ele sempre dá um tempo, né, pra gente poder entender essa visão por completo, poder discernir tudo. Ele nunca dá de uma vez só, porque a gente não aguenta, embora sejamos espirituais, né? Nós somos seres humanos e a gente não aguenta. Era exatamente assim que Daniel falava, né? Eu caí em terra pelo peso da visão. E eu
compreendo, né, muito Ezequiel, porque eu vivo isso com o Senhor também. E então, irmãos, isso daqui não estou me enaltecendo em nada, estou compartilhando e liberando isso que o Senhor me permitiu a fazer isso neste dia, não antes. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo neste dia. Então, irmãos, as visões e as direções do Senhor é também para Ele mostrar a misericórdia que Ele tem conosco, o amor e o zelo que Ele tem com o seu povo e com os seus filhos. Então, irmãos, isso daqui não é para assustar, não é para a gente, de forma geral, aqui ficar inquieto. É claro que é uma situação, né, muito, muito pesada, mas é que como ele me mostrou, esse exército que ele está colocando de pé. E esse exército é a igreja de Jesus, são os verdadeiros adoradores, aqueles que têm vida com o Senhor. E agora é o tempo, irmãos, de nós estarmos literalmente como essa visão que o Senhor me mostrou, de pé, posicionados, revestidos do poder do Espírito Santo e assim gerando em espírito aquilo que nós precisamos gerar segundo a vontade do Pai, não segundo o que nós achamos, irmãos. É segundo aquilo alinhado ao coração do Pai, para gerar isso em espírito. E, irmãos, o exército do Senhor, e ainda que fosse só um que o Senhor tivesse levantado, ele é maior e mais forte do que qualquer exército do império das trevas que se levante contra nós. Porque as portas do inferno, irmão, não prevalecerão contra nós. Mas para isso, nós precisamos estar de pé, em unidade, cada um na sua posição, em unidade, em um só espírito, gerando isso como a verdadeira igreja do Senhor, como o verdadeiro povo de Deus, para que as trevas batem retirada. Nós precisamos fazer isso em um só espírito, irmãos, gerando isso para que, né, assim o Senhor mova ao nosso favor. Que você entenda o que o Senhor está falando aqui. E comece. Se você não está na sua posição, se coloque na sua posição, se coloque de pé na brecha, para que assim o Senhor comece a mover aquilo que Ele tem para mover ao favor do seu povo e dos seus filhos, irmãos. E isso, né, é o nosso posicionamento, é o lugar que o Senhor não vai tomar por nós. Ele nos dá a visão, Ele nos orienta, Ele nos mostra, e nós temos que fazer, irmãos, até que as trevas batem retirada, porque elas não prevalecerão contra o verdadeiro povo de Deus, que está posicionado, que está ali na direção que o Senhor dá, que o Senhor mostra, irmãos. Então este vídeo é para isso, para que o povo de Deus, o grande exército do Senhor se coloque de pé, posicionado e gere isso em espírito. Assim como foi, irmãos, né, no Antigo Testamento, né, a gente sabe que, né, tem as coisas permissivas do Senhor, tem as coisas que o Senhor assim o faz, mas Ele nos coloca para gerar e para fazer, porque somos o seu povo, somos os seus filhos, somos discípulos de Jesus. E isso é nós que temos que fazer, é nós que temos que gerar. E é isso que o Senhor está falando neste dia, está liberando sobre nós. Aleluia. E é isso, irmãos. Entenda o que o Senhor está falando neste vídeo e se coloque de pé, nesta posição, como grande exército do Senhor, que vai abater este grande exército do império das trevas que também se levantou.